pessoal, como é que tá? Letícia acabou de entrar. Povo. Tava conversando com a Maísa. Quem mais? Abre o microfone, gente. Professora, aquele dever novo que você colocou na plataforma, como é que é para copiar no caderno? Eu vou explicar ele agora, tá? Eu tô esperando só mais 5 minutos, só para ver se entra mais gente. São 5h24. Vamos começar às 5h30, né? Além do dever, alguém tem mais alguma dificuldade? Bora, gente, abre o microfone. Professora, a senhora já deu nota nos negócios lá do cálculo da matemática? Olha, eu não dei nota em nada, porque é aquilo que eu estava te explicando. Como está tendo muita dificuldade de acesso, eu vou começar a fazer a correção de tudo meu a partir do dia 20. Porque, querendo ou não, tem os alunos que pegaram o material impresso, acho que foi segunda-feira agora, né? Ou foi terça-feira agora. E aí vai chegar esses alunos e aí a gente vai ter que fechar tudo, entendeu? Eu não dei nota para ninguém. Eu fiquei sabendo desses cadernos de atividade, aí é para quem não estava conseguindo acessar a plataforma, né? É, só para quem não tem acesso. Assim. Querendo ou não, a gente está fazendo de tudo para todo mundo ter acesso à plataforma, porque é até mais fácil para vocês, como mais fácil para a gente também, porque a apostila chegou a 150 páginas. Aí você imagina, 150 páginas. Não, 150 foi de manhã, 122 páginas do pessoal da tarde. Aí imagina vocês, alunos, sem internet, sem uma videoaula, certo? E aí vocês têm que ter 15 dias para responder. Apesar que essas 122 páginas não são somente de exercício, tem explicação também. Mas, querendo ou não, é muita coisa para vocês. Né? Professora, a senhora vai dar prova nesse segundo bimestre online? Gente, é assim, ó. Todas as minhas atividades é uma prova. Além de contar como presença, também estou contando como prova. Só que assim, não desespere. Principalmente esse primeiro bimestre, né? Que agora que a gente está fazendo a nossa primeira videoaula, né? O nosso plantão de dúvidas. E às vezes vocês devem ter pensado assim, mas as 3 últimas atividades eu fiz, só que às vezes eu não me atentei, fiz errado, ou eu não entendi o comando, fiz errado. Não tem problema. Por quê? Eu não vou passar apenas uma atividade valendo nota. Eu vou passar várias, entendeu? E o legal do Google, do Google Sala de Aula, é que quando a gente vai fazendo, vocês terminaram, certo? De fazer aquela atividade, eu vejo onde vocês tiveram mais dificuldade. E ali eu já passo uma matéria, um exercício de revisão, um exercício de recuperação. Aí aquela nota que você não conseguiu obter naquele teste, pode deixar que mais na frente, fica tranquilo que eu vou melhorar para vocês sempre alcançar a sua média, para a gente não ficar prejudicado esse ano. Tá? E aí, vamos lá? Vamos começar a aula? Eu acho que já deu, né? Mais 2 minutinhos. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Perguntas? Falei agora, cale-se para sempre. Professor, os professores vão participar da reunião de estudante amanhã? Oh, não, a gente não é obrigado, né? Mas tem professor que gosta de participar.
Eu tive uma reunião que eu participei, aí as outras eu não pude participar, porque eu estava de licença. O meu pai faleceu tem 13 dias, aí semana passada eu estava de licença. Aí, assim, como vocês agora que estão novatos, né? Tá sem saber das coisas. Aí eu passei só uma semana sem participar de reunião. Eu tô totalmente também sem saber o que que é para fazer, o que que está acontecendo, porque tudo na Secretaria de Educação está sendo muito novo. Então, a orientação para a gente é fazer tudo com muita calma, porque a gente não sabe o que que vai vir pela frente, né? É aquilo que o pessoal estava falando. É algo que os alunos não quiseram, é algo que que os professores não quiseram, e o Estado em si, o governo federal também, essa pandemia veio sem perguntar se a gente gostaria ou não, né? Veio atropelando todo mundo, a gente ficando desempregado, um cenário caótico, né? Mas é por isso que eles pedem muita calma para a gente, porque, querendo ou não, está tendo muito aluno que está deixando de querer participar. E vai ter muita desistência, vai ter muito aluno que não vai querer nem saber mais de estudar esse ano. E eu acho que vocês que tiverem contato com outros alunos, tentem conscientizar que esse ano, querendo ou não, vai ser um ano fácil para aprovação, porque a gente, o professor, a Secretaria de Educação está fazendo de tudo para que o aluno não fique desmotivado, sabe? E para ele não largar os estudos, porque isso que está acontecendo não foi uma coisa que a gente quis. Então, querendo ou não, como a gente está tendo essa paciência, esse olhar mais empático, que é um olhar mais cuidadoso, né, acolhedor, esse ano é aquele ano que não vai ter aquele professor que vai falar assim, faço questão de reprovar aquele aluno. Não vai existir esse ano. Então, se o aluno fizer essa atividade, só fazendo essa atividade, nem sabendo se está certo ou se está errado, você já tem 50% de aprovação. Entendeu? Porque se você faz de errado, você pode ter certeza que a gente aqui no nosso momento, a gente vai tentar solucionar as dúvidas, entendeu? E querendo ou não, o que é que está sendo bom? Que o aluno que recebe as nossas atividades, toda terça-feira a gente está postando atividade, certo? Você vai receber essa atividade na terça, você somente vai olhar. Se você não conseguir olhar todas elas na terça, você vai olhar na quarta. E na quinta-feira, você tem a oportunidade de falar, professora, eu não entendi aquilo, como é que faz? Entendeu? E aí a gente vai tirando. Eu estou também conversando com a coordenação para eu ter 2 encontros semanalmente, ao vivo, para a gente ficar mais junto, entendeu? Você vê que até agora a gente tem o quê? Só 4 pessoas, só 4 alunos, entendeu? E eu pensava que a gente poderia ter mais ou menos 30, 40 alunos. Então, é por isso que a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso com o aluno, tá bom? E aí, já deu 5h30? Dá um joinha. Já deu, né? Eu vou pedir então para vocês desligarem o microfone de vocês, tá? Como a gente só tá com 4 alunos, qualquer dúvida eu vou explicando e vocês vão falando se estão entendendo sim ou não, tá? Gente, ó, a gente vai começar a falar hoje sobre intervalos reais. O que é intervalo real? O intervalo, lembra lá na reta que eu tenho o número? Eu tenho de 0 a 1. Esse espaço aqui, ó, é um intervalo, certo? E olha só, como é que a gente, o que significa? Para que é o intervalo?
para a gente saber o quê? Que entre 0 e 1, aqui existem inúmeros números. Existe o número real, existe o número natural, que é de 0 a 1, existe o número racional, que é aquele 0,5, tá entendendo? O que acontece? Esses intervalos, ele é um subconjunto. Por exemplo, aqui, ó. Lembra quando a gente falava aqui, ó, o conjunto A? O conjunto A, X pertence aos números reais, tal que X é maior do que 2. E X, ele é menor do que 0. Certo? Aí o que acontece? A gente tem numa reta assim, ó. Ele está entre 0 e 2. Então, o intervalo é isso aqui, ó. É o meu subconjunto dos números reais. Aí o que a gente faz? Nos intervalos, a gente tem um intervalo aberto, que a gente pode representar por colchete. Quando eu tenho colchete virado para fora, ele está falando que é um conjunto, é um intervalo aberto. Também tenho os parênteses. Parênteses também significa intervalo aberto. E também tenho a minha bolinha aberta. Isso é intervalo aberto. E o que quer dizer o intervalo aberto? O intervalo aberto é um exemplo isso aqui, ó. Ele está falando que eu tenho um intervalo entre o número 1, quando vem a vírgula, é um intervalo entre 1 a 7. Numa reta, eu tenho aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele estiver assim, ele quer dizer que eu tenho um intervalo aberto. Como é que eu represento na reta? Nessa reta, a gente fala que é geometricamente representado. Eu represento com minha bolinha aberta. Tá vendo aqui, ó? 1, a bolinha aberta em cima do 1, e o 7, a bolinha aberta em cima do 7. Então, o intervalo aberto, ele fala que ele está entre 1 e o 7, mas o número 1 e o número 7, ele não faz parte. Não faz, ele não entra dentro deste intervalo. Já o intervalo fechado, que é a representação dos colchetes para dentro ou a bolinha fechada, que seria assim, ó. O intervalo de... Dá para ver? O intervalo de 2 e 4. Aí eu tenho aqui 2, 3 e 4. Então, eu tenho a minha bolinha fechada aqui e a minha bolinha fechada aqui. Você está vendo que aqui, ó, eu não comecei no número 1 e não terminei dentro da bolinha? Aqui já é diferente, eu vou começar na bolinha. Porque ela é fechada, o meu intervalo não é fechado. Tá todo mundo entendendo? Dá um ok aí pra gente. Eu entendi. Beleza, aqui tá muito simples e muito fácil. Eu Vocês também estão conseguindo entendi. ver meu quadro? Sim. Meu quadro é pequenininho, mas eu acho que dá pra ver, né? Dá Dá pra pra ver ver. direitinho. Dá pra ver mais ou menos? Sim. Não dá pra ver muito bem. A internet de vocês é ruim igual a minha ou não? A minha é. Nossa, a minha também é péssima. Eu tô gravando dos meus dados. Porque a minha internet de casa não vale nada. Professora, o que eu não entendi aí é por que o 1 e o 7 não fazem parte dos Porque ele está intervalos. dentro de um intervalo aberto. Entendeu? Quando eu falo que é um intervalo aberto, o meu 1 não entra. Lembra que eu falava bem assim, gente? Ó, lembra que esse x é menor do que 2. Quando você fala que x é menor do que 2, ele faz parte de quem? De 1 e
0. Lembra que não entra o 2? Porque ele é menor do que 2. Ele não faz. Mas se eu colocar assim, x, ele é menor e igual a 2. Então, quando eu falo que ele é igual, eu estou colocando 2 junto. Então, quando você não vê esse tracinho aqui, ó, embaixo, é um intervalo aberto. Mas quando você vê o tracinho do igual embaixo, é porque ele é fechado. Tá entendendo? Agora entendi. Então, vou repetir para vocês. Olha só. Aqui, eu tenho um conjunto A. X pertence aos reais. Tá ok. X, ele é... Não, eu tenho o número 3. Esse número 3, ele é menor do que X. E X é menor do que 8. Olha aqui. Não tem um igual junto. Dá para ver, gente? Dá pra ver. Dá para ver, né? Olha só. Eu não tenho um igual. Então, eu vou pegar a minha reta. Certo? Então, eu tenho aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na minha representação, lá no exercício, eu tenho um exercício que eu falei bem assim. Deixa eu até ler ele aqui para vocês. Ó, ele está escrito bem assim, ó. Represente na reta os intervalos abaixo. Certo? Tem a primeira lá que está fazendo assim, ó. 4 e 2. Tem um exercício lá desse jeito. Eu vou explicar esse daqui a pouquinho, mas eu vou falar a respeito desse. Tá vendo? Eu não tenho igual aqui, certo? Então, eu tenho o número 3. Quando eu não tenho igual, eu tenho a bolinha aberta, certo? E 8, a bolinha aberta. Então, ó, meu intervalo, a minha representação deste conjunto, geometricamente é assim. E como é que eu pedi lá no exercício? Ele quer 4 e 2, não é? Lembra que eu falei para vocês? Quando o meu colchete é virado para dentro, ele é fechado. Como é que é essa representação? Assim, ó. Eu tenho o número 4. 4 e 2. É menos 4 e 2. Menos 4. Aí vem menos 3, menos 2, menos 1. Faz esse trem direito. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Olha só, ele quer menos 4. Está fechado, porque o colchete está virado para dentro. Então, eu tenho aqui a minha bolinha fechada e tenho a minha bolinha fechada no 2. Ó, é assim que a gente faz. Aí lembra que eu falei bem assim, a cada vez que você for representar, tu clica e dá o tiquinho lá dentro do quadradinho. Você vai fazer isso aqui, ó, que eu acabei de te demonstrar. Vai colocar o 4, menos 4 e 2, vai representar na reta que nem eu estou fazendo aqui para vocês. Depois que você fizer isso, você clica lá no quadradinho. Tá bom? É assim que a gente faz. Então, é assim que a gente representa um intervalo em uma reta. Até agora tá tudo bem? Tá todo mundo bem aí? Entre os mortos e feridos? Eu Não entendi. entendi direito, professora. Oi? Eu não entendi direito. Você não entendeu essa parte? Ou como é que faz o exercício na plataforma? Essa parte. Olha só. A gente vai pegar
Vai ter um exercício lá dizendo assim, ó. Represente na reta numérica tal intervalo. Vamos dizer que esse intervalo que ele quer é um intervalo 0 e 3. Pode aparecer assim, com o colchete virado para fora. Se é colchete virado para fora, eu tenho uma bola aberta. E tenho o quê? O 3 com colchete virado para dentro. Então, a primeira coisa que você vai ver, você vai olhar os números. Eu tenho 0 e tenho 3. Vou fazer uma reta. Fiz uma reta? Beleza, eu fiz. Vamos localizar esses números 0 e 3 nessa reta. A gente sabe que sempre começa pelo 0, 1, 2, 3. Certo? Uma vez que você colocou os números na reta, o que você vai fazer? Vai olhar qual é o intervalo. Se ele é aberto, se ele é fechado. Se o meu colchete é virado para fora, ou se eu tenho um parênteses, ele é aberto. Então, eu coloco a minha bolinha aberta no 0. E se ele tem o colchete virado para dentro, ele é fechado. Gente, para intervalo aberto, eu tenho diversas maneiras de demonstrar. Mas, para intervalo fechado, eu só tenho um colchete virado para dentro. Se o colchete não está virado para dentro, se é um parênteses, se é um colchete virado para fora, então ele é aberto, tá? Então, se eu tenho um colchete para dentro, eu tenho uma bolinha fechada. Você vai lá e marca. Marcou isso, você só vem aqui, ó, e faz um pontilhado dentro daquele intervalo. Entendeu agora, bem? Entendeu? Sim, agora eu entendi. Ótimo. Então, eu já expliquei como é que se faz um exercício, tá? Lá na plataforma também fala bem assim, ó. Deixa eu olhar. Ele está falando bem assim, ó. Explique com as suas palavras como representar graficamente em uma reta o conjunto fechado e aberto. Gente, olha só. Graficamente. Lembra que eu falei para vocês que como a gente representa no gráfico, para representar graficamente, a gente representa uma reta, certo? Então, presta atenção. Se eu tenho o parênteses e o colchete, ele não pode ser representado numa reta. Não existe isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Como é que a gente representa? Agora eu quero ouvir de vocês. Na minha reta, como é que eu fiz aqui em cima? Para mostrar aberto e fechado. Como é que foi? Você colocou a bolinha aberta pro aberto e a fechada pro fechado. É só isso que eu quero que vocês escrevam. Para o intervalo aberto, eu faço a bolinha aberta. Para o intervalo fechado, eu faço a bolinha fechada. Simplesmente isso. Beleza? Tá bem simples, tá bem light, tá? Aí o que acontece? A gente aprendeu como é que a gente olha. Ó, se eu tenho esses elementos aqui, ó. Para aberto e para fechado. Para aberto eu tenho parênteses, colchete, certo? Também tenho o maior ou menor e tenho a minha bolinha aberta, certo? Para o fechado, eu só tenho o quê? Colchete ou Bolinha fechada. maior, exatamente, ou menor igual, ou a minha bolinha fechada.
Nesse caso aqui, gente, do maior igual ou menor igual, a gente sempre está vendo naquelas representações de conjunto, que é assim, ó, x pertence aos números reais, tá o quê? X, vamos dizer que eu tenho 1 é maior ou igual do que x, e x, ele é menor do que 0. Então, quando você vê aquele x, da qual essa representação aqui, você vai descobrir se ele é maior ou menor com um tracinho. Maior ou menor, não. Se ele é aberto ou fechado, pelo tracinho embaixo. Se ele tem o tracinho embaixo, ele é fechado. Se ele não tem, ele é aberto. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer outro exemplo, que a gente vai usar o quê? Naquelas operações. Lembra da operação da união, operação da intersecção? A união, a intersecção e a diferença? Lembra? Meninas, falta 10 minutos. Tem alguém do primeiro N aí? Eu não sou, não, sou do 1L. Tem ninguém do primeiro N, né? Ótimo. Então, Eu olha sou só. do primeiro M. N de navio? M de Maria. Ah, não, tudo bem. É porque eu dou aula de física e era para dar aula aqui nesse horário, mas ninguém apareceu, então deixa. Olha só, e lá na plataforma está falando o seguinte, ó, em um deles, né? Dado os conjuntos, faça a união, a intersecção e a diferença entre eles. Tá lá, letra A. Ele quer. Eu tenho um conjunto A que ele está dizendo o seguinte, que eu tenho fechado em 2 e fechado em 4 e tenho B fechado em 3 e fechado em 6. Entenderam porque ele é fechado, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos representar o A, o conjunto A aqui, ó. Eu tenho minha reta, eu tenho os números 2 e o 4. Então, eu tenho 2, 3 e 4, certo? Bolinha fechada, 2, 3 e 4. Agora, vamos representar o conjunto B. Eu tenho um intervalo entre 3 e 6. Ó, vamos seguir aqui, ó. 3, 4, 5 e 6. Bolinha fechada. Ó, ele quer o quê? A união. Então, como é que a gente vai fazer a união? A união com B. Ó, toda vez que a gente vê a bolinha fechada ou aberta, a gente vai fazer um tracejado, tá? Vamos lá fazer esse trecão. Eu vou fazer o tracejado aqui. Eu vou fazer o tracejado aqui. Vou fazer o tracejado aqui. E vou fazer o tracejado aqui. Fizeram tracejar? Beleza. Gente, vocês lembram o que é união? União é aquilo que eu tenho tudo e vou juntar, não é? Então, olha só. Eu vou juntar todo mundo do A e vou juntar todo mundo do B. Então, ó, eu começo aonde aqui no A? Eu não começo no 2? Então, eu vou... A bolinha tá fechada aqui? Deixa ela fechada aqui também, tá? 2. Beleza? Olha só. No meu A tem o 3 e no meu B também tem o 3. Então, eu vou deixar ele aqui também, 3. Porque eu estou unindo tudo, né? Eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Eu tenho 5 e tenho 5. E tenho 6. Bolinha está fechada? Deixa ela fechada aqui. Então, qual é a minha união do meu A com B? A minha resposta será 2 e 6. Conseguiram entender? Eu uni todos os meus elementos do A junto com meus elementos do B. Essa é a união. A intersecção é só aquilo que é comum no A e que é comum no B. Então, olha só. Olhando para cá, aqui eu tenho 2. Mas no B eu tenho 2?
Eu não tenho. Então, eu não vou colocar ele junto. Porque ele quer intersecção. É só aquilo que aparece em um e aparece no outro também. Apareceu 3 no A e no B? Apareceu. Então, eu tenho 3 aqui. Tem 4 aqui? E 4 no A e 4 no B? Tenho. Então, 4. Certo? Gente, olha só. Eu não falei que intersecção é tudo aquilo que tem comum? Então, se tem comum em cima e tem embaixo, é bolinha aberta ou bolinha fechada? Ela é uma bolinha fechada. Fechada. Exatamente, ó. Eu tenho fechado aqui no 3, porque ele tá no meio, tá? E o 4 é bolinha fechada porque já existia, tá? Então, aqui eu tenho 3 e tenho 4. Esse é meu intervalo. E agora, quem é a diferença? Quando eu falo isso aqui, ó, A menos o B, não é isso? Então, eu vou pegar somente os elementos que têm em A, mas não pertencem a B. Quem são os elementos? 2. Tem 3 no B? Tem. Tem 4 no B? Tem. Tem. Então, eu não posso colocar o 3 e o 4. Eu só posso colocar o 2. O 2. Então, fechado em 2. Gente, vocês entenderam? Ou ficou alguma coisa de dificuldade? Professora, na união, por que só o 2 e o 6 que tem a bolinha fechada? Porque, querendo ou não, eles são os extremos. Entendeu? Ah, professora, mas na união todo mundo não participa? Participa. Mas o intervalo, ele tem que ter seus extremos. Por isso que ele tem a bolinha fechada no 2 e no 6. Ah, professora, e se fosse a bolinha aberta aqui? Não tem problema, é o extremo. Ele tem que ir até o 5,9999. Mas ele não pode chegar no 6, entendeu? Mas ele, vamos assim dizer, ó, fosse uma bolinha aberta, seria representado assim. Tá entendendo? Quando a gente for fazer, a gente sempre tem que olhar o que o comando está pedindo. Tem uma questão, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, mais um. Eu tenho 1 e 8. Só que meu 8, como é que tá lá no exercício? Mas, professora, como é que eu vou representar isso aí no formulário? Ó, esse daqui não tem jeito de representar no formulário. Olha o que ele está falando lá. Dados conjuntos, união, intersecção e a diferença. Quando você for lá no formulário, lá tá, letra A, vamos assim dizer, não é? Aí, ó, no tracinho, ó, que eu escrevi para você aqui, ó, a união. Aí eu até escrevi lá. Como é que é a união que tem que ser feita? Você vai escrever assim, ó, união é os números 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai lá e coloca união 2, 3, 4, 5 e 6. A intersecção. A intersecção, somente 3 e 4. É assim que vai fazer lá no formulário. Compreenderam? Ah, entendi. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes vocês esquecem e escrevem alguma coisa errada. Aí o formulário vai dar como errado. Mas aí o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Tira foto do caderno. Porque mesmo se o seu formulário der errado, aí eu vou olhar no teu caderno e você fez certo. Porque, infelizmente, a matemática precisa da representação. E no formulário, se não for a foto, você não consegue fazer representação lá dentro do formulário, tá entendendo? Então, por isso que eu estou pedindo a foto. Porque mesmo se seu formulário der errado, e se seu caderno está certo, eu vou pelo seu caderno. Compreendeu?
Então vamos lá. São quantas horas? 6 horas. Falta 1 minuto. Então, gente, vamos ficar por aqui, tá? Eu vou conversar com a Gláucia para ver se tem algum horário na segunda, para a gente ir comunicando, tá? Mas até agora, tá tudo certo? Vocês conseguiram entender mais? Sim, eu só tava com dúvida na atividade que tem o gráfico. Só o gráfico, o que que você tem que fazer? Olha primeiro os números que eles estão pedindo. Olhou, olhou. Fez a reta? Fez a reta. Localiza esses números na reta. Localizou o número na reta? Aí você vai olhar se é bolinha fechada ou aberta. Aí você vai colocar lá a bolinha se é fechada ou aberta nos seus extremos e só identificar. Como é que eu faço a identificação? Eu faço assim, ó. Entendeu? É isso, Professora, tá? então o gráfico é a reta, né? Exatamente. Graficamente, ou gráfico é a reta, Entendi agora, entendi. tá? Qualquer coisa, gente, eu estou na plataforma 24 horas. 24 horas não, mentira. Eu estou da 1 às 18 horas logada na plataforma. E eu peço para vocês o seguinte, que sempre deixe o comentário nos exercícios mais daquela semana. Por exemplo, professora, eu tenho uma dificuldade no exercício lá da semana 3, só que a gente está na semana 5. Fala para mim, lá na semana 5, qual é a sua dificuldade da semana 2. Porque senão eu tenho que ficar voltando semana e eu não consigo fazer isso. Já pensou a gente com 10 semanas e eu tendo que voltar lá na primeira, porque eu não lembro? Então, sempre deixa a pergunta na semana na qual nós estamos. Entendeu? Porque aí eu consigo tirar. Ah, professora, mas é da semana 1. Não tem problema. Deixa lá, tá? Principalmente a gente que eu vou deixar todas as semanas abertas até o dia 30, até o dia 20 agora desse mês, e depois do dia 20 aí eu fecho para fazer as notas, tá bom? E essa aula está gravada, vai ficar gravada para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá no plantão de dúvida e olha a sua aula, tá bom? Gente, beijo para vocês. Fica com Deus, tá? Professora, só mais uma pergunta. É que lá no formulário, nasquelas que você tem que marcar, eu marco na fileira e está dizendo que não pode marcar mais de uma. Já arrumei esse errado. Eu já arrumei esse erro. Já pode marcar. Ah, tá. Lá no certo e errado já arrumei. Você tá vendo que nem eu tô sabendo do trem direito? Mas vai com calma que a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Tá bom. Então tá, beijo, meninos. Tchau, Beijo. professora. Tchau. Tchau, amores. Tchau, beijo.